pessoal da XCOM, mais uma workshop. Hoje nós temos um convidado mais do que especial, um amigo pessoal que a gente trabalhou junto num projeto eclesiástico, Guerras Ocultas, né? E nós temos a honra de estar recebendo aqui conosco o pastor Richard Guerra. E entra aí, pastor Richard. No reator Ark. Hoje eu tô de Dragon Ball hoje. Tá. Não sou o Goku, não sou forte igual o Goku, mas ele tá aí. Tá certo. Pastor Richard, se apresente pro pessoal, pro público da XCOM. Quem que é o pastor Richard? Tive a honra de conhecê-lo pessoalmente, ver um pouco do seu trabalho pastoral, que pessoalmente falando, pastor, eu não falei isso pro senhor, mas eu tô falando agora, que eu fiquei surpreso pela quantidade de trabalho que o senhor tem junto aí com o pessoal da Batista da Lagoinha, e ainda o senhor cheio de projetos aí de quadrinhos. Então se apresente para o pessoal, fale um pouco do seu trabalho, para o pessoal conhecer um pouco mais do pastor Richard Guerra. Vamos lá. Eu sou pastor da Igreja Batista da Lagoinha, sou um dos coordenadores da Lagoinha Global, né, que é essa grande rede que nasceu ano passado das igrejas das Lagoinhas, né? Dentro desse escopo, eu sou responsável pela chamada regional Minas Sem Fronteiras, que abarca as igrejas da Lagoinha da região central para o norte do estado de Minas Gerais e algumas extensões no interior do Rio Grande do Norte, em Fortaleza e alguns países, né? Nós temos trabalhos, no caso é o Chile, Angola, Paquistão, Indonésia, Malásia e 11 igrejas no Nepal, né, que é onde nosso trabalho internacional está mais agudo. Eu sou químico de formação, né, eu fiz Química Industrial no Cefet, depois eu fiz licenciatura na Universidade Federal de Minas Gerais, depois eu fiz uma especialização na USP, também tenho formações na área de astronomia, na área de história em quadrinho, e também cheguei a fazer um mestrado na área de geologia, e eu tenho 2 pós na área de teologia, né? Uma em estudos pastorais e um mestrado de ação pastoral na América Latina. Então tem uma formação bem maluca, né? Tem teologia, tem geologia, tem astronomia, tem química, tem física e tem história em quadrinho, né? Então atuei durante muitos anos no ensino de química, fui professor durante mais de 20 anos, coordenei a universidade, já fui diretor de faculdade de química, né, lecionei em todas as faixas, desde o fundamental até o ensino superior, até a pós-graduação, mas hoje eu tenho me dedicado integralmente ao Ministério Pastoral, desde 2012, dedicado integralmente ao Ministério Pastoral, que além desse trecho, né, que compõe cerca de 230 igrejas, eu sou responsável, cuido dos pastores, cuido das igrejas. Eu também sou responsável pela comunicação da Global toda, né? E pelo Ministério Lagoinha Gerações, que é o Ministério da Família, onde nós trabalhamos aí todas as faixas etárias na Global como um todo, né? E estamos ali no conselho auxiliando aquilo que for necessário, pastor Márcio Valadão. Paralelamente, né, nas horas vagas, como o Marcos brincou aí, nós temos esse prazer de escrever, né? Eu sou escritor, autor de 53 títulos publicados para a honra e glória do Senhor. Tem alguns livros que já até compuseram lista de mais vendidos, alguns até foram premiados, né? Eu tenho 4 títulos pela Thomas Nelson Brasil, que são os que têm maior repercussão, que é o Desconforme-se, o Descomplique-se, o Desconecte-se e o Paradoxos de Deus. O Desconforme-se já integrou a lista de mais vendidos, Descomplique-se foi finalista do Prêmio Areté de Livro do Ano, Livro Cristão do Ano, e ganhou na categoria Livro Cristão Jovem, né? E A Paixão
pelas histórias em quadrinhos. Desde cedo, sempre fui um leitor quanto mais, né? Tenho muito material na área de quadrinhos. E eu tive a oportunidade, então, em 2014, lançar minha primeira história em quadrinho. Até coloquei a versão dela original, né? Raríssima, né? Que é o Eclesiástico, que é um mangá, ele foi concebido como um mangá de ficção fantástica e terror cristã. Então, é uma coisa bem específica, né? Então o material saiu, né, nesses volumes aqui pela 100% Cristão, o volume 1, 2, 3. O Marcos está aí em cima da cabeça dele, o que nós fizemos junto, que já não é mais no estilo mangá, né? Já é um estilo mais comics, né? Ficou muito bonito. E a jornada aí do Eclesiástico, do Daniel, que é um professor que abandonou a fé e descobre que ele tem um dom, né? Que Deus levantou ele com um dom para enfrentar o mundo espiritual, né? Ele tem a visão aberta e ele consegue enfrentar esses espíritos, né? Junto com uma equipe de pessoas que está com ele. Então, uma história que, para quem gosta de ficção fantástica, mundo sobrenatural, batalha espiritual, é uma leitura muito boa. Foi finalista da HQ Mix, né, que é um dos maiores prêmios na área de quadrinho do mundo, o maior da América Latina, com certeza, na categoria minissérie, disputando com o título da Marvel, com mangá japonês. Não ganhamos, mas chegamos lá, né? E ganhou um areté também de livro jovem no ano seguinte, seu lançamento. Esse trabalho nos levou a ter a oportunidade de desenvolver um trabalho com o Maurício de Souza, junto com a 100%, que foi o Devocional da Turma da Mônica. Também é um grande sucesso até hoje. O volume 2, que não está aqui, na semana Dia das Crianças, estava no top 20 da Amazon, o que mostra que realmente é um material que está tendo uma procura muito grande. E, paralelamente, nós lançamos 2 jogos de tabuleiro. Um inspirado no Eclesiástico, que é o Fuga do Pesadelo, que é um jogo assim, bem diferente, tem uma jogabilidade bem original, que é um jogo que mistura tabuleiro, sorte, dado, carta. Ele mistura vários elementos do RPG e tudo, e card game, ficou bem bacana. E o Aprender na Bíblia com a Turma da Mônica também, que ficou lindo, que também o do Eclesiástico esgotou, vai ser relançado em breve. O da Turma da Mônica você ainda consegue encontrar em algumas lojas, né? É um jogo de tabuleiro também muito legal. E recentemente, agora em setembro, lançamos esse material, que é um material da área de química, né? Chamado Elemento em Comum, que vem também com card game, né? E que também está fazendo um sucesso bem bacana, né? Ontem mesmo saiu primeiras impressões do Ministério dos Quadrinhos, que me deixou bem emocionado, né? Bem impactado. Que é um livro de 240 páginas em quadrinhos, para ensinar tabela periódica para crianças e adolescentes, né? E o material tá tendo aí uma repercussão muito positiva. Eu acho que são um pouquinho assim né? E fui surpreendido ano passado, fui indicado e aceito para compor a Academia de Letras, Artes e Cultura do Brasil, né? Ocupando a cadeira pelo contato. É uma honra muito grande. Agora, dia 28 de novembro, vai ter a cerimônia, que eu vou receber as comendas, né? O título. A gente não vai atrás dessas coisas, mas quando elas vêm, né, nos mostra assim, que a gente tá fazendo alguma coisa certa, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus sempre. Glória a Deus, pastor. Então, um resuminho aí da aventura da vida. O senhor faz muita coisa e o senhor me inspira muito, né? O senhor é uma fonte de inspiração para mim, pessoal. Falando diretamente para o senhor isso. Só aumenta a minha responsabilidade, né? Porque um rapaz talentoso, empreendedor como você, que isso, para mim, só aumenta a responsabilidade. Eu de verdade, o senhor me mostrou que dá para fazer várias coisas, né? O que a gente vê hoje muito é as pessoas falando, não dá tempo de fazer, né? Tá aí, pastor integral segredo, internacional, né? O segredo é aquilo, você busca em primeiro lugar o reino e Deus faz as outras coisas. É que as pessoas primeiro buscam as outras coisas e aí ela não consegue nem o reino, nem as outras coisas. Eu tenho experimentado isso muito, né? Desde sempre.
Quando eu era professor de Química, eu dava em média de 62 a 55 aulas por semana. E nem por isso deixava de ser muito atuante na igreja. A Lagoinha é uma igreja muito grande. Na época eu liderava o Ministério de Namorados, fazia parte da liderança da juventude e ainda era o líder da Aliança Universitária. E coordenava 23 células, isso dando 55 aulas por semana. Então, porque quando você prioriza as coisas de Deus, Deus multiplica o tempo, né, te torna muito produtivo. Né? Nós estamos aqui conversando, tá de dia aqui, né? Mas eu comecei muito cedo hoje, já fiz muitas coisas. Então tem que levantar cedinho, dormir tarde e sempre colocar Deus em primeiro lugar, que aí esses projetos vão se tornando realidade. Aprovar umas páginas às 3 horas da manhã. Pois é, o Guerras Ocultas ele foi gerado de madrugada. Verdade. O Marcos fazia tudo que tinha que fazer, aí deixava as páginas por último, aí mandava. Ô Richard, tô mandando aí, amanhã de manhã você me dá um retorno. E eu respondia na hora, né? Você tomava um susto, né? Mas nas primeiras isso. páginas, sim, eu achei que você fosse só responder no outro dia, né? Isso. Aproveitar que tá acordado e já faz as correções, né? Ué, já tá na mão da massa, No né? começo foi um pouco difícil, né? Pra gente entrar assim, alinhar os nossos estilos, né? Sim. Tem uma página que tem a página clássica pra mim, a menina trombando no Eclesiástico. Você acha que você redesenhou aquilo umas 80 vezes. E não é assim, não tromba assim, tromba assado. Não foi 80, mas acho que foi beirando muita umas 10. paciência, muita graça, até chegar onde eu queria, a trombada aconteceu. Mas ali, da página 8 para frente, a coisa fluiu maravilhosamente. Eu acho que depois da primeira reunião, né, pastor, a gente É. deu o start final e aí as coisas começaram a fluir mais, né? Mas é normal, né? A gente está iniciando um projeto. Mas enfim, pastor, o assunto hoje que nós queremos trazer aqui na XCOM, e eu acredito que a sua experiência possa contribuir muito para isso, porque o senhor contribuiu muito para a cultura pop e o cristianismo, né? Então, nós queremos tratar um pouco, falar um pouco, caminhar um pouco dentro desse universo, onde esses dois universos se chocam, né? O universo do cristianismo com o universo geek, né? Onde isso se choca. E eu queria que o senhor compartilhasse da sua experiência. Antes do senhor compartilhar, o senhor falou algo que eu achei interessante. Eu tenho anotado isso o ano de 2012. Né? O senhor falou que veio para a vida pastoral lá em 2012, né? E eu achei... Integral. Eu já era pastor, né? Sim. Mas era voluntário. Aí você saiu do trabalho circular e veio se focar diretamente no pastoreio, né? Eu acho meu trabalho nunca foi secular, sabe? Não, assim, só para o pessoal entender. Todo trabalho de um homem, de uma mulher de Deus, sim, ele é sagrado. Então, se o sujeito ele é mecânico, ele exerce o ministério chamado dele através do dom dele como mecânico. sim. Se é um zelador, se é uma pessoa que faz limpeza e manutenção, né, enquanto ele está passando o pano assim no lugar, ele está orando, abençoando, dando um bom testemunho. Nós vamos ter essa compreensão, né? Isso é muito comum falar assim, eu saí do secular. Não. No dia que você disse sim para Jesus, você saiu do secular. Então, sim, toda ação que você fizer, se você fizer para o Senhor, der o testemunho, ministrar na vida das pessoas, Deus está te colocando em lugares que um pastor ou um missionário não conseguiriam estar, né? Sim. Eu na área de química, eu pude pregar e evangelizar para diretores de universidade. Então nós não podemos encarar o nosso trabalho, que não acontece dentro da igreja, como um trabalho secular. É aí que muitas vezes nós não temos tempo. É aí que está a raiz de não ter tempo, porque nós criamos um dualismo, né, que é um pensamento assim, extremamente não bíblico, é um dualismo. Né? Eu tenho uma vida na igreja e uma vida fora da igreja. Por que eu consegui ser tão produtivo? Porque para mim, quando eu entrava na sala de aula, mesmo num colégio que não fosse cristão, eu estava entrando ali como um missionário, como alguém que ia fazer a diferença na vida daqueles alunos.
E mesmo sendo um professor de química, que é uma matéria que geralmente é muito árida, principalmente para adolescente, eu fui paraninfo e padrinho de vários anos, de várias turmas, porque os alunos construíram uma identificação muito forte comigo. Mas sem eles perceberem, isso acontecia por quê? Porque eu tinha uma ação pastoral, uma ação missionária na vida deles, mesmo quando a escola não era uma escola confessional. Então é importante. Não, Desculpa obrigado. né, Não, pastor. ressalvar, mas Não. é porque está totalmente dentro do tema, né? Não, sim. Obrigado por essa correção. Na verdade, foi um erro de palavras, né? Mas eu tenho essa mesma ideologia que o senhor. Para mim não existe nada circular, né? A partir do momento que eu sou um cristão, se eu o que eu fizer faz parte do meu chamado. Isso que o senhor falou é tão verdade na minha vida. Muito sério, né? E é tão verdade também na minha vida, que eu lembro que uma vez, em uma reunião de liderança que eu participava, da igreja que eu participava, que como assim como o senhor, eu fui chamado para a parte de liderança dentro da igreja muito cedo, né? Com 3 meses de conversão, eu já estava fazendo parte da liderança da igreja, né? Na época eu era líder de jovens, né? Enfim, numa das reuniões de liderança foi me questionado se eu cumpria o meu chamado, se eu estava cumprindo o meu chamado. Mas o teor da pergunta era se eu estava me dedicando literalmente ali para a igreja local, né? E aí eu falei assim, olha, o chamado, eu vejo que ele vai muito além do que só o meu serviço na comunidade local. Eu acredito que com o meu serviço dentro da comunidade local eu estou dando o meu máximo, né? Eu estou cumprindo com aquilo que me foi dado. Mas o meu chamado, ele vai além disso. Quando eu estou fechando o balanço, eu sinto a presença de Deus, e ali eu estou manifestando o poder de Deus, e ali eu estou cumprindo com o meu chamado, né? Fazendo a contabilidade, fazendo os meus desenhos, eu creio que isso faz parte do meu chamado, e eu estou cumprindo com o meu chamado. Isso que o senhor falou é interessante, porque eu já venho falando na XCOM a respeito disso há um bom tempo já. E obrigado por ter me corrigido, porque foi um erro de colocação de palavra. Eu sou ruim de colocação de palavra. Ano passado eu lancei um livro com o Simval, que é o editor da 100% Cristão. Eu estou até procurando aqui para mostrar, mas não estou achando. Mas não sei se você tem aí. Qual? Que é o Manual Cristão da Cultura Pop. Não tenho aqui, pastor. E ele fala sobre isso. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Só um minutinho. Se o senhor quiser, eu subo na tela. Beleza, eu mando para você. Eu subo a imagem da capa aqui. Gente, Pois essa daqui então é a capa, ó. Vai aparecer aqui na tela para vocês. Esse livro fala um pouco sobre isso, né? Sobre cosmovisão, sobre cultura de massa, né? Fala sobre como que isso... nós temos que estar atentos, né? Que essa coisa de que existe 2 universos, isso aí é muito complicado. Muito complicado. Mas legal, pastor. Mas pode fazer a pergunta, eu tô bagunçando essa pauta toda. Não, mas eu não tenho muita pauta não. Minha pauta é só um rabisco aqui da pergunta, e eu gosto de que a conversa flua, porque assim eu acredito que o Espírito Santo está nos guiando no assunto que precisa ser tratado, né? Esse é o grande lance da XCOM, é deixar o Espírito guiar naquilo que ele quer. Mas a pergunta é, pastor, eu queria que o senhor contasse para nós um pouco aonde o senhor vê onde esses 2 universos se chocam, e qual é a importância disso para a igreja, né? Porque assim, dentro algumas experiências que eu tive, principalmente fazendo a XCOM, eu lembro que a gente foi para dicionário, advérbio meu celular resolveu abrir o Google Dúvidas agora. Eu nem cliquei em nada. Que medo, a gente está sendo vigiado.
Mas, enfim, eu recebi assim, viajando com a XCOM e tal, e eu lembro que, por exemplo, eu fui a gente estava em Curitiba, né? Foi quando a gente fez a primeira XCOM lá em Curitiba. Uma mãe veio me procurar falando que se eu podia orar pelo filho dela, né? Porque né, ela era de uma igreja lá perto e o pastor dela não quis orar porque ele estava com a camiseta do Homem-Aranha e ele estava preso nas teias do aranha. Nas teias de intrigas do inimigo. E aí ele não podia orar pelo menino porque ele estava preso ali nas teias. Enquanto ele continuasse com a camiseta do Homem-Aranha, ele não podia orar. E aí ela foi para a XCOM, que inclusive aconteceu lá na igreja quadrangular Tingui, que é do nosso amigo pastor, do pastor Edinho, que dirige, onde é o mesmo lugar onde o pastor Edu auxilia ali o pastor. Já preguei lá. E aí ali nós oramos. Meu Deus. Esse celular aí seu tá uma benção. Eu tirei, eu deixei ele sem volume mesmo assim. É que esse daqui é o despertador para começar a produzir. Eu preciso nesse horário tá produzindo, senão as coisas não funcionam. Boa estratégia. Mas vamos lá. E aí eu orei por ela, né, pelo filho dela ali, e ela falou assim, eu fiquei encantada porque misturando a cultura pop para falar do cristianismo fica muito mais fácil para ele assimilar, né, para meu filho assimilar. E aí ela se apaixonou pela XCOM e tal, começou a frequentar lá a igreja lá. Então, assim, esse é um testemunho, assim, eu já tive testemunho tantos de bom quanto de um ponto até o outro nesse tempo de XCOM, mas eu queria que o senhor compartilhasse a sua experiência dessa união desses dois universos, porque para as pessoas isso envolve muito a cultura, né? Porque nós vivemos a cultura do nerd, né? É uma cultura como uma outra qualquer. E aí eu queria que o senhor compartilhasse essa sua experiência e como o senhor enxerga isso daí. Compartilha conosco, por favor. Olha, a cultura de massa, ela nunca foi tão penetrante, tão capilar como no século XXI. E isso acontece por causa das novas tecnologias, da internet, das redes sociais, que é um fenômeno recente, né, do final da década de 90, mas principalmente na virada do milênio e mais do que nunca agora, né, nos anos 2010 e agora entrando nos anos 2020, nós percebemos que com a democratização do acesso à informação permitiu que as pessoas tivessem contato com a cultura de massa de uma forma sem precedentes. Antigamente você tinha 3 canais de televisão e você tinha que assistir na hora que tivesse o filme. Às vezes você esperava 3 anos para passar um filme que não saiu do cinema no Brasil. Hoje você tem 12 canais de streaming que você pega no celular e escolhe a hora, o momento, o filme que você quer ver. E na TV a cabo centenas de canais também, né? Você tem as redes sociais, o Instagram, o Facebook, você tem o YouTube que nós estamos explorando aqui, que não existia antes. A cultura de massa ela sempre existiu, né? Shakespeare já era tratado como cultura de massa na época dele, mas o que mudou foi o acesso, que hoje é enorme. Hoje a pessoa constrói o que ela quer ver, o que ela quer consumir. E, obviamente, que ela vai atrás de coisas mais acessíveis, que ela não tem que fazer grande esforço cognitivo para poder entender o que está acontecendo. Eu estou falando do povo de uma forma geral, não daquele circuito intelectual, acadêmico, que busca alguma coisa mais sofisticada, mais arrojada, né, mais profunda. De uma forma geral, as pessoas querem uma experiência para desligar o cérebro, né, como dizem, né, para relaxar um pouco depois de um dia pesado de trabalho, ou na hora do almoço, né, quer rir um pouco, ou quer chorar um pouco com alguma coisa escapista.
e por isso mesmo os filmes, as séries de TV, os livros de ficção, as revistas em quadrinho, a música, que são feitas de forma popular, massiva, alcançam um número enorme de pessoas. Nós estamos vivendo aí recentemente, teve essa série Round Six, né? Ou Squid Game, né? Que no Brasil foi Round Six, uma série coreana que, por estar no canal de streaming, ela foi assistida em centenas, em dezenas de países, mais de 100 países, né? E se tornou a série mais vista da Netflix. E quando você vai ver a série, é uma mistura, né, de Olimpíadas de Faustão com Jogos Mortais, e o Luciano Huck, né, que tem a caridade, né, tem o prêmio no final. Então, as pessoas consomem um negócio assim maluco, né? E aí começa a aparecer. Eu estava lendo hoje, por exemplo, que na Espanha está aparecendo em vários lugares o card que a pessoa é recrutada para participar do negócio. É impressionante como que a coisa, em poucos dias, em 28 dias, todas as pessoas em todos os lugares do mundo sabem a respeito daquilo. Isso é uma coisa inédita, sem precedentes. E aí o que a igreja depara com isso? É um desafio. Em primeiro lugar, a maioria dos conteúdos, de uma certa forma, ferem a palavra de Deus, né? Apologia à violência, uma visão sexual promíscua, um ateísmo muito forte, né? Uma crítica muito contumaz às tradições, né? Uma visão mais progressista, anticonservadora. E, diante disso, a posição mais confortável, e que é adotada a maioria das vezes, infelizmente, é proibir. Não veja o filme, não leia revista em quadrinho, não veja filme, não veja Netflix, não entre na internet. Só que isso é uma derrota declarada. Se a igreja for para esse caminho, ela vai perder, porque as pessoas vão ver, elas vão acessar. Então o que nós precisamos fazer, que dá muito trabalho, são duas coisas. A primeira é desenvolver na mente do cristão um espírito crítico, bíblico crítico. Isto é, ver as coisas com o filtro das lentes da palavra de Deus. Então nós temos que ensinar a palavra, mostrar o que é a verdade, para que quando as pessoas se depararem com qualquer coisa, elas saibam separar o joio do trigo, o precioso do vil, o sagrado do promíscuo, e retenham aquilo que é bom, conforme Paulo nos ensina. Então esse é o primeiro, construir uma cosmovisão teísta cristã nas pessoas. E isso só é possível através de um estudo sistemático e de qualidade da palavra. Esse é o primeiro papel da igreja, né? Os apóstolos, eles levantaram os diáconos porque cabia a eles ensinar a doutrina. Então eles delegaram para outras pessoas as tarefas sociais, porque tem que ter um grupo de pessoas na igreja para zelar pela sã doutrina. Então nós precisamos pregar a palavra para as pessoas, ensinar a palavra. Essa é uma vertente, desenvolver um espírito crítico. Claro, é mais fácil proibir do que ensinar. Então nós proibimos para não ter o trabalho de ensinar. Mas Deus nos deu a tarefa de que? Ide, fazei discípulos. Não é ide e proíba, né? Jesus mesmo na sua oração sacerdotal de fechamento do seu ministério terreno, ele falou assim: eu não estou pedindo para você tirar eles do mundo. Estou pedindo para livrar do mal. Se Jesus tivesse pedido para tirar do mundo, ele fala assim: nós não somos desse mundo, mas ele não quer que a gente saia desse mundo. Por quê? Porque nós temos que estar aqui para ser luz e para ser sal. Que a nossa presença aqui tem que exercer influência em todas as esferas da sociedade. E uma delas é a cultura, né, que é o que nós estamos falando aqui, e mais especificamente a cultura de massa. Essa é a primeira coisa que a igreja tem que fazer. A segunda é fomentar, estimular, equipar, promover pessoas que têm dom nas áreas das artes, porque é um dom que foi Deus que estabeleceu. Então o dom de fazer uma música, o dom de escrever, o dom
de produzir arte, foi Deus que derramou na terra. Se ele foi distorcido, se ele foi usado de forma incorreta, não é culpa de Deus. E cabe a nós, na nossa comissão cultural, resgatar esse dom para o reino. Então, temos que estimular as pessoas que produzem arte a produzirem uma arte que seja acessível para a massa. Eu, por exemplo, apanhei muito por causa do devocional da Turma da Mônica. Né? Mas eu não apanhei do pessoal de fora, apanhei dos evangélicos. Muita crítica. Até de colegas muito próximos, muito amigos, muito queridos. Por quê? Porque existe um preconceito em relação à Turma da Mônica por parte da igreja evangélica. Eles já produziram material para a igreja católica, já produziram material para os espíritas. Constantemente fala-se da criação de personagens LGBT na Turma da Mônica. Tem todas essas discussões. Mas o que às vezes as pessoas não entendem é a força da iconografia desses personagens. Não existe personagens infantis de quadrinho mais conhecidos no Brasil do que a Turma da Mônica. E se a área de licenciamento, de uma forma inédita, autoriza que um evangélico produza material de conteúdo cristão, bíblico, né, com esses personagens, nós temos que entender que isso é uma porta que se abre, uma oportunidade. E eu recebo vários testemunhos de pessoas que tiveram a sua primeira experiência com a palavra de Deus lendo o devocional da Turma da Mônica. Tem o Esmilinguido, tem o Três Palavrinhas, tem até o Crianças Diante do Trono, que é daqui da Lagoinha, né? O Diante do Trono, o ministério que nasceu na Lagoinha. E são maravilhosos. Tem que continuar fazendo, tem que continuar produzindo material infantil nessa linha. Mas esse material vai alcançar o nicho. Ele alcança exclusivamente leitores cristãos. A Turma da Mônica não, vai alcançar todo tipo de leitor. E o que nós estamos fazendo aqui, conforme o próprio Maurício de Souza falou em entrevista, trazendo valores, princípios bons, princípios que vão trazer qualidade para a vida daquela criança, coragem, verdade, unidade, e que são princípios da palavra de Deus. Então você usa um elemento de cultura de massa para inserir princípios da palavra de Deus. Então eu tenho muita alegria em relação ao que nós temos alcançado através dos devocionais da Turma da Mônica, do jogo de tabuleiro, e tem coisa bem legal aí para o ano que vem. Eu não tenho autorização para falar, mas se Deus quiser, temos lançamento na linha da Turma da Mônica no transcorrer do ano que vem, que vão ser assim, bem impactantes, né? Já em relação ao eclesiástico, nós temos que alcançar o nicho daqueles adolescentes que leem mangá, né? Hoje o mangá é a história em quadrinho que mais vende no mundo. No Japão é uma mídia. No Japão, o mangá vende no mesmo nível de bilheteria de cinema. E no Brasil é muito forte a cultura do mangá. Mas o que o povo lê? Lê Naruto, lê Dragon Ball, os últimos lançamentos vão ficando cada vez mais pesados. Death Note, né? São leituras muito pesadas. Por que não, na pira lá, ter um material que tem demônios, tem criaturas e tal, mas mostra que com o poder da palavra de Deus você pode vencer todo o mal, né? Porque a palavra de Deus tem mais poder que todos os demônios e tudo que aparece. E usando a linguagem deles, é isso que nós vamos alcançar, a linguagem dessa geração. Porque quanto mais a igreja ignora essa geração, mais nós vamos perdendo. E aí vai virar a geração e a igreja vai morrer. E a palavra não vai ser evangelizada. Acho que eu fui muito prolixo aqui, mas... Não, mas pastor, foi muito interessante o que o senhor falou. E eu sinto que eu estou vivenciando algo assim também, né? A Comic GR, eu fechei algumas parcerias dentro de comic shop, né? Então, dentro do Brasil, de norte a sul, eu fui mandando, né, as propostas, os quadrinhos, mandei bastante quadrinho
de amostra para o pessoal, inclusive Eclesiástico também, o Eclesiástico 4. E aí o senhor falou algo assim a respeito lá da Turma da Mônica. Eu lembro, eu acompanhei bastante isso, e eu tenho da mesma opinião do que o senhor. É uma porta, né, para que a gente possa transmitir os nossos valores, né, o valor descrito na Bíblia, que não muda, né, que ele é eterno. A gente consegue transmitir isso dentro da obra. E quando eu fui lançar Overcoming Fear, eu sofri das mesmas pedradas, né? e assim, de dentro, né? E aí o pessoal de fora recebe com outros olhos. A maioria dos testemunhos que eu estou recebendo a respeito dos donos das Comic Shop, né, que eu fechei parceria com a Comic GR, é que assim, cara, eu não sou cristão, mas o estilo me chamou a atenção e despertou a curiosidade de querer conhecer, que Overcoming Fear é um bárbaro, né? Eu quis trazer a imagem do Conan, né? Do John Buscema, que é o quadrinho que eu mais gostava, assim, na época. Então eu quis dar essa roupagem, mas é a história de Josué, né? Que está descrita, você vê lá que vai ser do primeiro capítulo até o 5º capítulo, quando aparece o anjo. Tá muito bonito, viu? Obrigado. E então, assim, a ideia era trazer, conversar, linkar, falar a mesma língua do que o público que gosta de Conan, né? Que é um nicho, assim, que gosta desse tipo de história. E aí, bom, quem conhece Conan sabe o quão forte as histórias do Conan, e falando em nudez, né? John Buscema usa muito disso, né? Da nudez e tal. E extrema violência. Extrema violência, né? E aí eu falei assim, cara, como eu lembro a primeira vez que eu peguei um Conan para ler. Era meu tio tinha uma coleção Espada Selvagem do Conan, aquelas em preto e branco, papel jornal, da editora Abril, né? Eu tenho. E aí eu abri numa página assim que o Conan passava a espada dele e cortava os 4 dedos da mão do cara e o tampão do crânio, assim. É a primeira imagem que eu tenho, nunca saiu da minha cabeça. Eu tinha 6 anos de idade. O que é isso? Eu só tinha lido Disney e Turma da Mônica. E aí, quando eu fui para lançar esse quadrinho, a ideia era que o cara pegasse e começasse a ler, e ali, quando ele fosse lendo, ele falou assim, peraí, eu conheço essa história, eu já ouvi essa história eu já tive muito, quando os eventos estavam presenciais, que eu fazia parte dos Artistas L, todos os eventos que eu fui, né, eu fui convidado pela arte que eu faço, e todas são cristãs. Eu não tenho nenhum trabalho que não seja voltado para o cristianismo. Até mesmo os meus pôster do fanart, né? Então eu tenho lá o Deadpool segurando uma Bíblia e tá o versículo embaixo, que inclusive é um dos quadros que está na editora 100% lá, eles compraram para fazer quadro. Mas enfim, né? Por que eu vejo da importância disso? Porque a gente identificou que precisa vir falar na mesma linguagem, mas tem uma coisa que é imutável, né? A palavra de Deus é imutável, né? Ela é eterna, né? Os princípios da Bíblia são eternos. Uma das coisas que eu falo muito, o pessoal eu vejo reclamando, vou falar um fato assim que explodiu nesses últimos dias aí. O beijo de bissexualidade do filho do Super-Homem, né? Teve gente que perdeu emprego por causa disso ontem. Então. Mas assim, o que eu vi, isso repercutiu muito, né? Mas eu não vi ninguém fazendo a mesma repercussão, por exemplo, do Elemento em Comum ou do Eclesiástico, né? Como que eu enxergo assim, pelo menos, né? De vez de eu reprimir, aí o senhor falou uma coisa, eu criar esse pensamento de sabedoria, de discernir o que é santo, o que
que é profano, o que eu posso, o que me é lícito e o que não é lícito. Isso, quando está implantado dentro da cabeça, fica mais difícil de reprimir. E aí Então, o que acontece? Só para mim terminar o raciocínio, senão eu me perco no meu raciocínio. Manda ver. E aí o que eu vi? Muitas pessoas divulgando isso acabou virando uma divulgação, porque hater também é divulgação, né? O senhor sabe disso. Mas acabou sendo uma divulgação ao contrário, que nem na Bienal, por exemplo, quando houve a repressão na Bienal a respeito daquele quadrinho dos X-Men lá, do Beijo Gay. Os Vingadores, eu ia falar desse. Dos Vingadores, era um dos quadrinhos menos vendidos, mas quando houve aquela repressão acabou o estoque. Eu fiquei sabendo que acabou o estoque de venda daqueles quadrinhos. Eles desencalharam. Exato. E aí, por exemplo, nós temos exemplos do Ed Barrows, né? O Ed Barrows, ele é o desenhista do Batman, mas por causa da posição dele, ele não fez um Batman beijando o Robin, né? Eu ouvi esse testemunho dele, que ele recebeu esse roteiro, e aí o posicionamento dele fez com que a Warner mudasse o roteiro para que fizesse um novo trabalho, para não perder. Enfim, é o que eu vejo, reprimindo, proibindo, mas não criando um consentimento, né? E isso é perigoso. Por que eu falei tanto de Overcoming Fear quanto de Eclesiástico? Porque eu vejo que a forma que a gente tem para lutar contra isso é criar produtos equiparados, né? Com os mesmos padrões de qualidade, porque venhamos e convenhamos. Cinema, por exemplo, não tem uma produção cristã aos pés de um Vingadores Ultimato, por exemplo, em questão de nível de produção, de valor de produção, de níveis de efeitos especiais. Não estou falando questão histórica, né? Porque um dos filmes que eu mais gosto, por exemplo, é Paulo, né? Para mim foi um dos melhores filmes produzidos, né, em questão de roteiro, de som, enfim. Mas por que eu falei tudo isso daí? Porque eu vejo que falta isso no nosso meio, um incentivo real das obras. De vez de eu protestar, não sei se é essa a palavra, né? Eu sou, como eu falei, sou ruim com palavras, mas de vez de eu levantar uma bandeira e reprimir, olha só, a DC está fazendo beijo gay, né? Por que a gente não faz assim, né? Olha só, tem um quadrinho sensacional, Devocional Turma da Mônica, tá aqui, ó. Curte super-herói, tá aqui, ó, Eclesiástico. E tem outros quadrinhos bons por aí, né? Como que a gente tá lançando agora um quadrinho que se chama Missionário da Galáxia, que é do Josier de Mello, né? Eu vi lá a divulgação. Conta a história da invasão do suposto aparecimento do alienígena em Varginha, e ele é abduzido e prega o evangelho fora do nosso planeta. Mas enfim, dentro disso eu vejo muito mais levantando a bandeira, olha só, que está fazendo isso daqui é errado. Não estou falando que é errado fazer isso, mas eu vejo muito mais a questão deles apontar, olha só, isso aqui está errado, do que a gente propagar aquilo que seria relevante, um Eclesiástico, Devocional Turma da Mônica, né, entre outras obras que existem por aí. E aí eu queria que o senhor compartilhasse um pouco dentro disso e aquilo que o senhor ia falar, senão eu perdia meu raciocínio. Eu sou uma pessoa que está trabalhando assim a todo segundo, e aí a minha cabeça, a hora está aqui num pensamento, a hora volta, e aí eu acabo me perdendo. Por isso que eu pedi só para mim concluir. O que o senhor vê disso? E aí o senhor fala aquilo que o senhor acha que é devido dentro desse assunto. Bom, vamos pegar o exemplo que você deu da Bienal do Rio de Janeiro. Nessa mesma Bienal, nós lançamos o volume 2 do Devocional da Turma da Mônica. E foi, assim, uma loucura.
né? Porque teve um momento que o Maurício de Souza ele dedicou um tempo exclusivamente para autografar o Devocional 2. E o trecho onde ficava o lançamento ficou com centenas de pessoas, não dava nem para mexer. Foi extraordinário. E nenhum site cristão dedicou uma linha sequer para falar sobre isso, sobre o impacto, a relevância e a novidade, né, de você ter ali um lançamento cristão ligado a Maurício de Souza, que teve uma resposta espetacular do público da Bienal. De forma oposta, você tem uma mídia gratuita que foi dada para um material que, se você pegar as resenhas críticas a respeito da Jornada das Crianças, que é o arco dos Jovens Vingadores, que aparece o beijo, né, do Hulk Link lá com o Vicano, as resenhas são negativas. Os especialistas falam que a história não é boa, critica a história independente da questão de gênero. A história em si, ela não é boa. E a adesão do público foi muito baixa, foi um material que vendeu pouco. Mas quando o meio evangélico deu vitrine, deu visibilidade, atiçou, né, os movimentos LGBT, e eles, obviamente, no papel deles, deram uma resposta à altura. É uma coisa que, às vezes a gente fala, o povo escandaliza, mas a gente tem trabalho em Lagoinha voltado para o público LGBT. Nós temos lá na Savassi o movimento Cores. E nós vamos entender que as pessoas, elas são o alvo da nossa missão. Nós temos que amá-las, temos que recebê-las, temos que respeitá-las. E quando você transforma isso numa guerra, num discurso de ódio, em algo combativo, você está fugindo do papel que o cristianismo determina. Nós temos que amar todas as pessoas. Nós não amamos o pecado, nós denunciamos o pecado, mas as pessoas precisam ser recebidas, amadas e respeitadas. E a nossa melhor resposta é o que você falou. Nós temos que produzir conteúdo cristão de qualidade na linguagem que eles acessam, para que eles possam, então, ter contato com essa verdade e decidir por ela. Né? Eu acho que os cristãos erram muito no foco que tem dado em termos de mídia, né? Apontando apenas aquilo que eles não concordam, ao invés de promover aquilo que se concorda. Né? Você falou de cinema, vai sair o próximo filme da série Deus Não Está Morto daqui a uma semana e ninguém fala disso. Que é um filme bacana, né? Tem uma linguagem interessante. Ninguém fala, você não vê nada. Eu não estou falando de mídia do mainstream, estou falando de mídia evangélica, mídia específica. Então, nós temos entrado nessa pilha. Nós compramos um modelo de tratamento lá do sul dos Estados Unidos, que é o negócio de nós e eles, da polarização, né, de direita e esquerda. Nós estamos comprando esse discurso. E nós não somos nem direita nem esquerda. Costumo brincar que Deus virou para Josué e falou assim: olha, medita na palavra, e dela não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Né? Nós não temos espectro ideológico político, nós temos uma cosmovisão, nós temos uma verdade absoluta, nós temos a Bíblia, o Evangelho, e é em cima dele que nós pautamos. E quando nós chegamos no Evangelho de Cristo, ele estava lá com os publicanos, com as prostitutas, com os endemoniados. Ele ia até eles, não julgava, ele transformava essas pessoas como elas nunca mais eram as mesmas. Enquanto estavam lá os fariseus julgando Jesus porque interagia com essas pessoas, né? Com as meretrizes, com os cobradores de impostos, com os mendigos, com os leprosos. E ele falou assim: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então acho que tem faltado muito essa misericórdia, essa doçura de Cristo e essa percepção de que não é assim que nós vamos alcançar as pessoas. Amém, pastor. Eu acho que a gente já chegou aos 47, estamos chegando nos 3 últimos minutos finais.
A conversa foi muito boa. Se deixasse a gente passar o dia Amém. inteiro aqui falando. Pois Porque é. eu acredito que é um assunto muito atual e que é pouco debatido mesmo, né? O senhor falou algo que é muito forte mesmo, inclusive nós temos um workshop com o pessoal da 360 YOP, com o Igor, que é o responsável que traz os filmes de lá de fora cristão para cá, e eles que estão responsáveis pelo Deus não está morto, né? E aí nós vamos falar inclusive desse filme, né? O trailer vai estar aqui, né, no nossa plataforma, no nosso site. Vocês que estão nos assistindo, procure aí o trailer. Para a área VIP tem um filme cristão totalmente gratuito que está lá para assistir, que é Legal. Gênesis. Então, assim, isso que o senhor falou é muito pertinente, porque eu vejo, e aí dentro desse eles e nós e eles, né, essa divisão, acaba se gerando todo o atrito que nós vivemos na sociedade hoje. Quanto eu vi de amizades sendo perdidas por causa desse Esse não é o nosso papel. e eles. Esse não é o nosso papel. Exato, e aí nós como igreja temos que. Eu preguei esses dias na igreja a respeito disso, que nós temos que ser o fator de união e não de desunião. De agregar. E isso, de juntar e não de espalhar, né? Essa é a nossa função. O senhor falou algo aí que é para mim também. Eu não conhecia esse trabalho da Lagoinha. Eu quero saber mais, depois eu vou pesquisar mais a respeito. Pesquisa lá, Priscila Coelho, Movimento Cores. Movimento Cores, né? Então eu quero conhecer Priscila mais. Coelho, da Lagoinha Savassi. Uma das pessoas assim que pessoas do meu pessoal mesmo que eu conheci lá atrás, um dos meus melhores amigos, ele é GLBT, né? Ele é um homossexual. Assim, é aquilo que o senhor falou, eu não apoio o que ele faz, mas eu amo demais a vida dele, e nem por isso a gente tem um abismo, né, entre nós. Eu não sei se eu falei para o senhor, mas o meu pai, ele é um bandista. E se a gente for pelo legalismo, eu vou criar um abismo enorme entre eu e meu pai. E o que nos une é o amor. Nunca vai entrar na esfera dele. Exato. Nunca vai entrar na esfera dele. E aí, assim, o meu pai, ele é um meu leitor principal dos meus quadrinhos. Todos os meus quadrinhos, inclusive Eclesiástico, quando eu voltei, né, daí de BH pra cá, eu parei na casa dele para deixar um exemplar para ele. Ele é o meu leitor fiel. No meu primeiro quadrinho, que eu lancei, que foi Guerra dos Reinos, onde originou o nome, né, do Ministério Comics GR, que é Comics Guerra dos Reinos, ele foi o primeiro a apoiar financeiramente. Ele chegou com uma oferta e ele falou assim, olha, isso daqui é pro seu quadrinho. Inclusive pessoas do meio dele investiu também numa obra que é cristã, né? Mas enfim, se a gente eu gostei muito do que Deus tratou conosco aqui. Eu creio que essa conversa do cristianismo e o universo geek, ele é muito além, né? Isso foi só arranhamos a superfície. Isso, só foi tirando aquele pouquinho, né? Mas Mas quem quiser saber mais essas coisas que eu estou falando, eu sugiro o Manual Cristão da Cultura Pop e também o Desconforme-se, um manual para o jovem do século XXI da Thomas Nelson Brasil, que são dois títulos em que eu trato com uma certa profundidade esse tema. Legal, depois o senhor me passa o endereço onde que o pessoal consegue. O manual eu consigo o endereço aqui da editora. Da Thomas Nelson, se eu tiver o endereço de venda, me passa, que eu já vou deixar aqui na descrição para o pessoal acessar. Vou deixar também as suas redes sociais. E dentro disso eu queria agradecer muito a sua presença, pastor. Eu senti que assim o assunto é muito mais profundo, daria para a gente aprofundar muito mais, mas a um momento eu acredito que até aqui o Senhor nos conduziu, até mesmo por causa do tempo. Eu queria agradecer a presença do Senhor. Antes da gente encerrar, eu queria que o Senhor falasse como que as pessoas te encontram,
seu Instagram, os livros que o senhor tem para vender, aonde que o pessoal consegue adquirir, embora vai ter aqui desses 2 livros o link que o senhor me mandar aqui embaixo, mas como que o pessoal conhece mais do pastor Richard Guerra, mais quer saber desses assuntos e além, quer adquirir os seus trabalhos, como que o pessoal faz para te encontrar? Os principais livros meus estão na Thomas Nelson Brasil, que eles têm a loja virtual, você também acha na Amazon, né? E na 100% Cristão, você também tem todos os títulos na Amazon e na loja virtual da 100%, na editora 100%.com.br. Eu estou no Instagram, né, @Richard_Guerra. De vez em quando eu apareço lá no canal da Lagoinha, né, eu prego pouco em culto televisionado, né, eu estou sempre girando as igrejas mais do lado de fora, mas tem muito conteúdo meu no YouTube. Se bater meu nome lá, tem várias palavras, ministrações. Mas o canal que eu uso mais hoje em dia, mas poderia usar melhor, né? É o Instagram, onde a gente tem divulgado os trabalhos novos e tudo. Legal, pastor. Estamos aqui, né, em Belo Horizonte, à disposição para quem desejar visitar, conhecer, uma grande alegria. Legal, pastor. Muito obrigado mais uma vez. O senhor já veio na Lagoinha daqui de Valinhos? Aqui em Valinhos tem uma lagoinha. Não tive esse privilégio ainda não. Tem Quando o muita senhor- lagoinha em São Paulo, né? Mas Quando só o senhor consegui for ir na de rodar para Alphaville. cá, me avisa que o senhor tem uma estadia aqui em casa. Não Opa, precisa nem gastar com hotel. quero conhecer esse estúdio aí famoso, que eu vejo só pela telinha. Então tá bom, pastor. Muito Um obrigado. grande abraço. Um abraço Deus- pro pessoal que acompanhou aí, da XCOM. Obrigado. E não desistam. É isso aí. Façam a diferença. Pessoal, vocês Deus que estão abençoe. aí, continuem aí. Vão ter outras programações após essa. É só acessar, clicar. E não esqueça, dá o like, compartilha. Você que não é inscrito, se inscreve aí no canal. Obrigado. Deus abençoe.